Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A Boa Vontade TV transmite a partir de agora no programa Vamos Falar com Deus, a cruzada do novo mandamento de Jesus, reunião da comunhão com Deus. Eu sou Lilian Profeta, falo diretamente da Igreja Ecumênica da Religião Divina, na região central de São Paulo, na Avenida Rudige, número 848, no bairro do Bom Retiro. E neste final de semana em que celebramos as mães de boa vontade na terra e no céu da terra, a cruzada do novo mandamento de Jesus de hoje é parte do 48º Encontro Ecumênico das Mães de Boa Vontade. Desde já convidamos você a separar a sua Bíblia Sagrada para estudar com a gente o Santo Evangelho do Cristo segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 1º a 3º. Hoje estudaremos a passagem As Mulheres que Serviam a Jesus com seus bens. Prepare o ambiente do seu lar, prepare o ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, nos sintonizando, acompanhando a Boa Vontade TV. Faça deste local também um ambiente sagrado, uma igreja ecumênica da religião divina, um ponto de luz neste dia tão abençoado. Coloque um recipiente com água para que essa água seja fluidificada durante este encontro. Ore por aqueles que você ama. Pense, aproveite essa oportunidade para pensar, mentalizar a sua mãe, as mulheres da sua vida, para que elas possam também receber essas benesses espirituais onde quer que se encontrem. Para colocar o nome delas, o seu próprio nome, dos seus familiares e amigos e participar da corrente ecumênica de orações do Templo da Boa Vontade, basta você mandar aí a sua mensagem via WhatsApp no 11 99 801 1242. Nós vamos agora até a cidade do Rio de Janeiro. De lá nos fala Lícia Curvelo, conversando com cristãos do novo mandamento de Jesus. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É com grande alegria que a gente fala da Igreja Ecumênica, da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no bairro de Del Castilho. Nesse dia tão especial, 48º Encontro das Mães de Boa Vontade. E aqui ao meu lado, uma mãe de boa vontade que fez questão de estar na Igreja Ecumênica da Religião de Deus, não somente hoje, né, Marta, mas todos os sábados você está aqui. Seu nome completo, Deus está presente. Viva Jesus, meu nome é Marta Eliane Antônia Júnior. E Marta, no que você se inspira, né? Quem é a sua inspiração para exercer essa maternidade de boa vontade, né? E o que isso significa para você? Bom, a minha inspiração é a minha mãe, que me trouxe para a religião de Deus. Nasci praticamente, graças a Deus, na religião de Deus. E minha mãe me ensinou esse caminho, né? O caminho do amor, o caminho para que a gente ensine também para os nossos filhos, né? A doutrina do novo mandamento, que é uma doutrina tão esclarecedora, que é a doutrina da religião de Deus. E aqui eu fui inspirada mais ainda, a minha mãe já foi inspirada por Maria Santíssima, com toda certeza. E recebeu a inspiração de Maria Santíssima, passou para mim. E hoje eu estou aqui, sou uma mãe, uma mulher de boa vontade. E uma voluntária também da religião divina, né? Uma mãe de boas obras, porque está envolvida com diversas atividades aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, né, Marta? Fala um pouquinho das atividades que você realiza aqui. Bom, primeiro eu quero falar do grande prazer de estar na Igreja Ecumênica da Religião de Deus todos os sábados, né? E procuro sempre ser prestativa, que já é a maternidade mesmo, né? A solidariedade, ser prestativa. E o que precisar, pode contar comigo. Então, eu trabalho na equipe do céu, eu atuo na equipe do céu. Atuei também na recepção da igreja. Quando termino os trabalhos do céu atualmente, eu vou para a cantina ajudar as irmãs da cantina. E o que for preciso, pode contar comigo também.
É isso mesmo, né, Marta? E a importância, Marta, dessa mensagem da religião divina, desse esclarecimento, das pregações do irmão Paiva Neto, né, para que você exerça essa maternidade de boa vontade, né, de levar esse conhecimento espiritual que você falava para os seus filhos e para todos os filhos, né, porque como nós aprendemos na religião divina com o saudoso irmão Alziro Zaruro, os filhos são filhos de todas as mães e as mães são as mães de todos os filhos. Então, é de grande relevância. Graças a Deus, eu agradeço muito a Jesus, né, pela minha mãe, que hoje na parte espiritual, Humilde Antônia Júnior, ter me mostrado o caminho da religião divina. Então, a importância é você aprender o novo mandamento de Jesus e, principalmente, compartilhar em todas as nossas ações, né? Os nossos exemplos, eles falam mais. Então, com os meus filhos, eu sou mãe de 3, né? Hoje já adultos, é o Felipe Daniel Júnior Silva, Tamires Luiza Júnior Silva e Lucas Eduardo Júnior Silva. E também sou educadora. Então, com os jovens aprendizes pelo qual eu atuo, eu também procuro compartilhar dentro do ensino pedagógico também um pouco dos ensinamentos de Jesus, que é falar de amor. Nada mais é do que falar de amor, falar de solidariedade, falar de empatia, né? Então, dentro dos meus conteúdos, eu também procuro abordar essa palavra tão sublime, né? Que é o amor de Jesus. Tá certo, obrigada. Marta Eliane Antônia Júnior, cristã do Novo Mandamento de Jesus, esteve aqui também na Igreja Ecumênica da Religião Divina, nesse 48º Encontro das Mães de Boa Vontade. E fica aqui o convite para que você esteja todos os sábados na Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, aqui em Del Castilho, Avenida Dom Helder Câmara, número 3214. Você é nosso convidado. Mãe de boa vontade, ela também é uma cristã do Novo Mandamento de Jesus que atua nos trabalhos do céu, Centro Espiritual Universalista da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Aliás, você que nos acompanha todos os sábados pela Boa Vontade TV, está mais do que convidado a estar aqui, presente nesse ambiente sagrado. Porque a Cruzada do Novo Mandamento de Jesus começa a partir das 4 horas da tarde. Então, nesse primeiro momento, nós temos aqui a cerimônia ecumênica de imposição de mãos. Um momento em que nós podemos receber também esses fluidos cósmicos do Cristo de Deus, essas energias puras que vêm do coração de Jesus para o fortalecimento do nosso corpo, da nossa alma. Após passarmos pela cerimônia ecumênica de imposição de mãos, recebemos da água fluidificada, que é fluidificada também neste ambiente sagrado com as energias do Cristo, para que a nossa saúde física, emocional e espiritual, acima de tudo, também estejam equilibradas, restabelecidas sempre. Daí, nós reforçarmos, assistir de casa é sempre muito bom, é gostoso, mas estar aqui na Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é ainda melhor. Então, se você ainda não veio, pode vir, está convidadíssimo. Aqui em São Paulo, Avenida Rudge, número 848, no bairro do Bom Retiro. Em Brasília, no Distrito Federal, as Cruzadas do Novo Mandamento de Jesus, reunião da comunhão com Deus, acontecem no Templo da Boa Vontade, o Templo do Ecumenismo Divino, que está localizado na quadra 915 Sul, em Brasília, Distrito Federal. Lá você também é nosso convidado a estar. Pessoal de Brasília, de toda a região ali, cidades satélites, do entorno em Goiânia, em Goiás, no estado do Goiás também podem participar ali. Muitos outros endereços da Religião de Deus você encontra no portal religiãodedeus.org, www.religiãodedeus.org. Vamos agora ao altar sagrado da religião do terceiro milênio. Hoje, a Cruzada do Novo Mandamento de Jesus é conduzida pela ministra pregadora da Religião Divina, Paula Sueli.
Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Ao Cristo de Deus as nossas palmas. A Ele que nos concedeu a bondade e a coragem das mães, a começar por sua Mãe Santíssima, para que não vivêssemos órfãos do amor de Deus neste mundo, hoje e eternamente. Salve Jesus! Sabemos que Deus é Deus de amor. E é sob essa inspiração sagrada que nos reunimos, e é sob o impacto do amor divino que recebemos uma mensagem muito especial. Nós vamos iniciar esse 48º Encontro Ecumênico das Mães de Boa Vontade com uma mensagem do presidente pregador da Religião Divina, o irmão Paiva Neto. A ele a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, porque ele nos ensina a viver Jesus em todas as circunstâncias da nossa vida. Mães, família e a conquista da liberdade espiritual. Rio de Janeiro, capital do estado, 13 de maio de 2023, sábado. Minhas irmãs e meus amigos, minhas amigas e meus irmãos da boa vontade de Deus, da terra e do mundo espiritual elevado, Deus está presente, Jesus está chegando. Hoje, véspera do Dia das Mães, é data da assinatura da Lei Áurea no Brasil, pela Princesa Isabel em 1888. Que seja esta uma ocasião para meditarmos sobre as necessárias conquistas espirituais, políticas, econômicas e sociais no mundo que ainda precisam ocorrer com base no amplíssimo conceito de liberdade espiritual a ser vivida por todas as etnias, conforme apontado por Jesus em seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Continua o irmão Paiva. Mormente neste fim dos tempos, o sentido da maternidade, que não se restringe a filhos biológicos, mas se estende a filhos adotivos, do coração e ou de boas obras, sublimado por Maria Santíssima, exalta a capacidade de resignação, força e fé realizante de uma alma verdadeiramente libertária. E não há liberdade real distante da ordem suprema do Cristo. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como vemos na Boa Nova, consoante João, capítulo 13, versículos 34 e 35.
tenho-lhes afirmado e fiz constar da edição revista e ampliada das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 3º, de 1991, que esta é a chave para o supremo êxito familiar, portanto, igualmente da sociedade planetária. Isso, porém, depende do esforço conjunto de seus componentes. Antes que todos, o bom pastor exemplificou-o, deixando-se até mesmo imolar na cruz, por amor extremo à grande família humanidade. Ao seguir-lhe os passos, devemos constantemente rever nossas atitudes, de modo que não esqueçamos jamais que é desde pequeninas demonstrações de boa vontade que se fortalece o convívio entre pais e filhos, filhos e pais, também entre casais, familiares, amigos, comunidades e o mundo. Nada se aprende com base em separatismos e ódios. Daí minha constante palavra de união e paz, estimadas irmãs e prezados irmãos, nascida do meu coração, a todos os cristãos do novo mandamento, amigos de Jesus, no Brasil e no mundo, em especial aos responsáveis pelas instituições da boa vontade, bem como às suas valorosas equipes solidárias legionárias, acerca da necessidade de nos mantermos na vibração e no comportamento dignos da presença do Divino Mestre entre nós. Trata-se de providência imperiosa em nossos ambientes de trabalho e em nossos lares. Essa elevada sintonia espiritual é determinante e estratégica para realmente alcançarmos a vitória sob as bênçãos de Deus, Mãe Pai Celestial. Que todos se concentrem nos versículos de Jesus infalíveis, consoante a sua boa nova, segundo Mateus, capítulo 18, versículos 18, 19 e 20. Estão transcritos a seguir, numa reprodução de uma peça materializada pela equipe do nobre espírito Dr. Bezerra de Menezes, durante a reunião do Centro Espiritual Universalista da Religião Divina, em meu lar, e de minha digníssima esposa, Lucimar Augusta, no dia 6 de agosto de 2016, às 16 horas e 30 minutos. Vamos às palavras do Cristo. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra, será desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde se acham 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. E então retoma o irmão Paiva dizendo: é nessa renovada consciência de fidelidade, perseverança, entusiasmo, fé realizante e júbilo celeste que devemos estabelecer as ações diárias das sagradas e benditas instituições da boa vontade de Deus, sempre, sempre e sempre. Meu abraço e meu beijo afetuoso no coração de todas as mães, estejam elas na terra ou no mundo espiritual. Amanhã é o dia delas, ou melhor, todos os dias são inteiramente delas. E não só as mães de filhos carnais, repito, mas também as de grandes realizações no bem. Em minha obra A Esperança Não Morre Nunca, de 2020, ressalto que a maternidade é um sol que não se apaga. Logo, rogo à Divina Mãe de Jesus, estrela cintilante do Espírito Materno, que leve aos corações humanos o beneplácito de sua alma caridosa. É o acolhimento universal que faz brilhar o elevado conceito de família que nos deve reger. A minha amada mãe, Idalina Cecília de Paiva,
mais viva do que nunca e atuante também na pátria da verdade, o meu imenso carinho e minha indizível saudade. Todos em frente, com a abençoada intercessão de Maria Santíssima, junto ao seu Filho amado Jesus, o Cristo ecumênico, o sublime estadista da humanidade, a quem elevamos a nossa súplica em uníssono. Ó Divino Mestre, cura o Brasil e liberta o mundo. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Fraternalmente, aquele que os ama, José de Paiva Neto, servidor dos amigos de Deus. Todos nós vibrar nessa energia constante do amor de Deus, que vai purificando a nossa alma, fortalecendo o nosso coração, protegendo os nossos passos, nos orientando para o melhor caminho. Vamos orar? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus? Aqueles que puderem, fechem seus olhos. Vamos descruzar os braços, as pernas. Vamos permitir que as energias que vêm do Cristo percorram o nosso ser e alimentem o nosso coração. Vamos orar não apenas por nós mesmos, mas por todas as filhas e filhos de Deus, a começar pelas mães. Que elas recebam, todas elas, na terra e no mundo espiritual, o sinal vivo da esperança do Cristo e da força do seu sagrado coração. Faremos agora com o irmão Paiva a sua linda prece ao Cristo com decisão, que ele escreveu em 15 de maio de 1996, para nunca nos perdermos de Jesus. Ao Cristo com decisão. A vida passa e a dor sem graça fere o coração, mas a fé aquece a alma que padece e aponta o caminho da redenção. E o Espírito porfia, porque confia no Salvador, e com força marcha, com devoção avança, e o Cristo alcança com decisão. Diz Paiva Neto: o que mais aproxima a mulher de Deus é o sentido da maternidade.
mesmo quando não seja mãe carnal, há muitas formas sublimes de ser mãe, inclusive dar à luz grandes realizações em prol da humanidade. Feliz Dia das Mães! E a gente ouvia o irmão Paiva falando ao nosso coração da estrela cintilante do espírito materno, Maria. Essa grande discípula do Cristo de Deus, que enfrentou o mundo para que nós recebêssemos Jesus. E continua perseverando pelo Cristo de Deus, para que a gente não acredite nessa falácia, nessa fantasia de que a iniquidade vencerá. De jeito nenhum. Esse planeta é de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor triunfará sempre entre nós. Esse é o 48º Encontro Ecumênico das Mães de Boa Vontade e nós vamos aprender com elas. Nós vamos aprender com as mães de um mundo melhor, um mundo justo para todos. As mães que o Cristo tem preparado com a força da sua mensagem. Vamos ao seu Santo Evangelho, hoje segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Em espírito e verdade, à luz do seu novo mandamento, amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Vamos estudar a passagem. As mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. Disse o irmão Paiva ao nosso coração na mensagem de hoje: é o acolhimento universal que faz brilhar o elevado conceito de família que nos deve reger. Elas compreenderam isso. Lutaram não apenas pelos seus, fizeram da humanidade sua irmã. Levantaram-se, não se intimidaram. É impressionante porque esse versículo 1 anuncia a forma como Jesus andou pelo mundo. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de lugar em lugar. E com ele, os seus seguidores e as suas seguidoras. O que é muito surpreendente. Porque na antiguidade, o lugar da mulher, o lugar do feminino, era o ambiente doméstico. E em silêncio. Mas para Jesus, o lugar do Espírito eterno é o amor de Deus. Então o Cristo as trazia consigo, enfrentando os preconceitos, os rumores, as difamações, as intolerâncias. Aliás, Jesus não só as respeitou, ele lutou pela liberdade delas. Ainda hoje, nós estamos vivendo o duro preço dessa luta. E o Cristo não se intimidou, pagou o preço para que elas fossem ouvidas, tratadas com dignidade. Quanta gente se ressentiu disso, do fato de que elas eram livres para viver uma missão espiritual. Jesus se intimidou? Saiu correndo? Fechou as portas para elas? Não, andava com elas. E mais, Jesus revelou
que elas possuíam um propósito espiritual e ele advogou por esse propósito. Quantas pessoas usaram as mulheres ao longo da história? E as suas capacidades intelectuais, sociais, espirituais. O Cristo as protegeu e fez delas protagonistas, mães de um mundo melhor. E continua fazendo isso todos os dias. O Cristo as amparou nesse novo caminho, as protegeu, deu a sua vida para que elas pudessem sair da obscuridade, desse lugar do medo, desse lugar à parte. Quanta gente fez o contrário ao longo da história, mas não Jesus. E graças ao Cristo, nós conhecemos essas mães de um novo tempo, de um mundo novo, um mundo que Jesus semeou. Um mundo, vemos no versículo 2, em que pecadores também vão para os céus. Um mundo distante dos nossos moralismos hipócritas que condenam sem ter a menor condição de condenar. Não, Jesus nos trouxe a sua ética, é a ética do recomeço. Madalena era pecadora, foi a primeira a ver Jesus. Foi para ela que o Cristo apareceu. Quem não é pecador nessa humanidade? Quem nunca esteve caído? Todos estivemos e estamos, mas Ele intercede por nós. Maria Madalena se tornou uma liderança espiritual, não por desejar poder para si mesma, mas porque foi respeitada como uma alma imortal, alma livre em Deus. Vemos nesses mesmos versículos, agora no 3, as mulheres têm sido propriedade de alguém desde que o mundo é mundo. Joana era a mulher de alguém, propriedade, mas não em Jesus. Graças ao Cristo, as mulheres se tornaram protagonistas do seu destino e protagonistas da construção de um mundo melhor. Não mais propriedade, não mais um adereço, não mais um enfeite social, mas alguém que tem alma, que tem coração, que tem competência divina e que pode usar os seus talentos na construção desse mundo novo. Nesse mundo, as pessoas existem. O Cristo nos conhece pelo nome. Quem era Susana? Nós não sabemos, mas o nome dela está lá por causa de Jesus. E mais, nesse novo mundo, as almas libertárias se multiplicam. Nós lemos aqui, e muitas outras, as quais o serviam com seus bens, contrariando as expectativas, usando dinheiro. Pensa, o lugar dos homens, o lugar dos donos do mundo. No seu livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, o irmão Paiva nos fala do testemunho das mulheres, página 295. Chamo-lhes de novo a atenção para o fato de que aqueles 70 discípulos empreenderam verdadeiros prodígios. Vocês lembram dos 70 discípulos que Jesus mandou à sua frente? Fizeram coisas extraordinárias, né? Continua o irmão Paiva. Verdadeiros prodígios para os quais não estavam por si próprios capacitados. Apenas os realizaram porque o Mestre amado misericordiosamente os instruiu e o poder de Deus baixou sobre eles. Porém, no momento em que Jesus resolveu testá-los e a outros mais que o acompanhavam, dirigiu-lhes aquela preleção forte e eles reclamaram: não podemos suportar esse discurso. E foram logo se afastando. Permaneceram somente 12. Eram quantos? 70. Permaneceram somente 12. A gente entende a importância da carta que o irmão Paiva dedicou hoje aos nossos corações. Permaneceram somente 12. Que nós nos lembremos disso. Não nos afastemos enquanto o mundo nos chacoalha, enquanto a vida nos desafia. Perseveremos pelo Cristo de Deus. E o irmão Paiva prossegue. O celeste pastor decididamente virou-se então para os que restaram e arguiu-lhes: porventura quereis vós também retirar-vos? Mas eles ficaram, não foram atrás do lobo invisível, entre aspas, embora um o tenha traído, outro o negado, e a maioria se escondido com grande temor, no momento do testemunho maior do Mestre, menos João Evangelista, que esteve lá, na terrível hora da crucificação, com Maria, mãe de Jesus,
sua irmã, também Maria Madalena, Maria mulher de Clopas e a mãe dos filhos de Zebedeu, possivelmente Joana de Cusa e tantas outras mulheres que o evangelista não pôde anotar. Reparem na firmeza de caráter delas, no mais dramático dia da indescritível provação de Jesus. Não fugiram. É preciso que todos se espelhem no testemunho dado por elas nos instantes derradeiros de nosso Senhor Jesus Cristo e com igual bravura perseverem além do fim. Atenção ao que o irmão Paiva está nos dizendo aqui. Elas ficaram lá, ao pé da cruz, correndo risco de morte. Porque ser associado ao cristianismo nascente era uma sentença de morte. Mas elas não arredaram o pé, deram o seu testemunho. Quantas são as ameaças de morte que nós enfrentamos? Bom, provavelmente bem menores do que aquelas. Mas enfrentamos as nossas também. Ameaças de morte moral, de morte financeira, de morte das relações. E aí, a gente vai fugir ou a gente não vai arredar pé? Vem o irmão Paiva hoje e nos chama mais uma vez de amigos de Jesus, porque Jesus é nosso amigo sempre, né, gente? Com ele a gente sempre pode contar, mas ele pode contar conosco? Temos nós sido também amigos de Jesus? Precisamos ser. O irmão Paiva começa a sua mensagem falando do 13 de maio. 13 de maio no Brasil tem um significado muito importante. Infelizmente, tragicamente, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravização de pessoas negras. A escravidão de pessoas negras no Brasil era protegida por lei até 13 de maio de 1888. Um calvário literal para muita gente. Um calvário moral e espiritual para este país. Que esta geração e as gerações futuras precisam encarar e vencer. Naquele tempo, muitas pessoas deram as suas vidas para que a escravidão fosse encerrada. Eu queria falar de algumas mães da abolição, porque geralmente a gente não descobre isso, não sabe disso, né? Que o movimento abolicionista no Brasil, por exemplo, ele foi feito por pessoas de diferentes cores, mas principalmente por pessoas negras, por pessoas de gêneros diferentes, inclusive mulheres. Pessoas de religiões diferentes, de classes sociais diferentes. E olhar brevemente para a história dessas pessoas pode nos ajudar a resolver o nosso calvário. Porque, meus amigos, o racismo está aí. A desigualdade racial está aí. E, infelizmente, não são os únicos dramas, mas são dramas terríveis que se abatem sobre a nossa sociedade. Eu queria falar rapidinho da queridíssima, extraordinária Luísa Maim. A gente não conhece nem o rosto dela de verdade. Aquele ali é um rosto imaginário. A Luísa Maim foi uma mulher nagô, trazida à força do continente africano. E ela viveu aqui no Brasil, lá na Bahia. Foi uma muçulmana, uma grande articuladora pela causa da abolição. Uma das grandes lideranças da revolta dos malês. Foi a mãe do extraordinário Luiz Gama. A gente só sabe que a Luísa Maim existe porque o Luiz Gama foi teimoso e contou para a gente que ela existe. Essa mulher imensa, que não tem nem rosto na nossa história, enfrentou a atrocidade do seu tempo, não só pela sua liberdade individual, mas pelo direito de tanta gente que ela nem conhecia o nome. Ao lado dela, outra mulher que a gente não conhece o nome. A nossa história... O nome não, desculpem. O rosto. A nossa história apagou. Então, ali é uma tentativa de representar Maria Firmina dos Reis. A Maria Firmina é brasileira. Ela foi uma maranhense extraordinária, uma escritora de mão cheia. Ela escreveu o primeiro romance da história do Brasil, abolicionista. Foi uma mulher negra, lá do Maranhão. E nesse romance, escandalosamente, as pessoas negras pensam e sentem e falam por si mesmas. As pessoas escravizadas têm voz. Nenhuma outra pessoa precisava falar por elas. A Maria Firmina criou a primeira escola mista do Maranhão. Era uma professora entusiasta e pagou um preço alto por isso. Mas onde ela estava
ela lutou para que as pessoas fossem reconhecidas, vistas com dignidade. Essas duas mulheres viveram no século XIX, quando a escravidão era protegida por lei no Brasil. Ali embaixo, aqui, à minha esquerda, está Maria Tomásia Figueira Lima, cearense, uma das grandes articuladoras do movimento abolicionista do Ceará, que foi o primeiro estado do Brasil a abolir a escravidão, antes da Lei Áurea, inclusive. Ela foi uma das fundadoras e a primeira presidente de uma associação de mulheres abolicionistas. Elas faziam eventos, elas publicavam nos jornais, e daí que as pessoas iam ridicularizá-las. Ela usava o dinheiro dela para comprar alforrias e para denunciar aquela atrocidade. Vou pular essa pessoa no meio que ela é mais famosa. Vou lá para o outro lado. Chiquinha Gonzaga. Vocês conhecem a Chiquinha Gonzaga? Sim, a Chiquinha Gonzaga era uma mulher negra. A gente não sabia disso até 2009. Ela era neta de uma escravizada e a mãe dela foi liberta na pia batismal. A história da Chiquinha teria sido bem diferente se isso não tivesse acontecido. A Chiquinha era uma compositora magnífica numa época em que isso era insulto pessoal. Pode tocar piano, um pouquinho só e na sala de casa. Ó, parou, já está muito isso aí. E essa mulher extraordinária, uma pioneira da defesa dos direitos autorais, inclusive, todos os músicos, né, devem reverenciar a coragem da Chiquinha, era uma abolicionista. Ela fez coisas impensáveis para o seu tempo. Por exemplo, um dos espetáculos que ela produziu, que teve mais de 1.500 apresentações, tinha 10 músicos. Um era branco. No mundo em que a gente está discutindo representatividade, em que a gente está discutindo a necessidade, ainda discutindo a necessidade de reconhecer a humanidade das pessoas negras, essa mulher estava dando a cara para bater e sendo estraçalhada em praça pública por isso. Comprando alforrias e dizendo a quem quisesse ouvir, quem não quisesse ouvir também, que a escravidão era insustentável e era um absurdo em todos os sentidos. E ali a princesa Isabel, que assinou essa lei em 1888. Ela é mais famosa, mas geralmente a gente não fala daquilo que essa mulher realmente fez. A gente tem uma imagem dela como uma espécie de marionete política, uma pessoa que foi usada, que nem entendeu o papel que estava assinando. E graças à pesquisa, graças aos historiadores, um abraço para eles, hoje a gente sabe que não foi assim. Essa mulher, que provavelmente teria sido tratada diferente se não fosse mulher, participou dessa articulação, desses bastidores, não só da construção dessa lei, mas do projeto abolicionista do Brasil. O projeto que ela defendia não era apenas o fim da proteção legal para a abolição. Contemplava a indenização para os ex-escravizados, contemplava que essas pessoas recebessem terras, direito ao trabalho, à educação. No projeto político que ela defendia, estava o sufrágio feminino, nada disso foi construído, porque os grandes, poderosos proprietários de terra deste Brasil baniram ela e todo mundo que fazia parte do grupo dela naquele final de Segundo Império, né? Por que eu estou falando dessas pessoas? Bom, primeiro, elas são extraordinárias, comeram pão que o diabo amassou para fazer o que fizeram, mas fizeram. Diante daquele calvário moral, daquela vergonha, fizeram aquilo que podiam onde estavam. São mães da abolição, de um novo tempo. São pessoas diferentes, religiões, cores, classes, histórias. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que nos inspiram, como o irmão Paiva nos traz aqui, na abertura do seu texto de hoje, a nos chamar para essa realidade. A necessidade, ele diz, desse amplíssimo conceito de liberdade espiritual que nós precisamos alcançar. Naquele tempo, era a escravização das pessoas negras, o absurdo da nossa sociedade. Hoje, o que nos escraviza é a ignorância espiritual. Se ela não for vencida, haverá racismo, haverá machismo, haverá capacitismo, haverão perseguições sociais de toda espécie, porque é a alma humana, distante da sua consciência espiritual, que perpetra e naturaliza a violência contra quem quer que seja. E a gente não vai se acovardar, a gente não vai se intimidar. A gente vai se levantar com as bandeiras da paz para caminhar em outra direção. Vamos cantar, gente? Vamos dizer ao Cristo que nós estamos dispostos a essa batalha, sem derramamento de sangue e com o coração ligado aos céus? Vamos cantar: Jesus, teus legionários aqui estão.
inspirada na obra Vejo a Luz do Mundo Novo, de autoria do irmão Paiva, música e letra de José Newton Tonin, na interpretação de Deise Bortolin, Júlio César Araújo e coral ecumênico Boa Vontade. Senhor, somos nós, legionários teus, que rodam pelo mundo, que cantam para Deus. Senhor, somos nós, legionários teus, que rodam pelo mundo, que cantam para Deus. É do Cristo nosso canto, nossa arte e salvação. Se no bem perseveramos, é porque ouvimos no coração. Novo céu, nova luz, em nós tudo se renova. É a esperança, a volta de Jesus. Senhor, somos nós, legionários teus, que rodam pelo mundo, que cantam, ó Senhor. Senhor, somos nós, legionários teus, que rodam pelo mundo, que cantam para Deus. É do Cristo nosso canto, nossa arte e salvação. Se no bem perseveramos, é porque ouvimos o coração. Novo céu, nova luz, em nós tudo se renova. É a esperança, a volta de Jesus. Senhor, somos nós, legionários teus, que roncam Jesus, que cantam para Deus. O nosso canto, nossa salvação. Queremos a tua paz. Senhor, somos nós, legionários teus, que rodam pelo mundo, que cantam para Jesus, teus legionários aqui estão. Inspirada em Vejo a Luz do Mundo Novo, obra do compositor Paiva Neto, música e letra de José Newton Tonin, na interpretação de Deise Bortolin, Júlio César Araújo e coral ecumênico Boa Vontade. Em sua homenagem nesta data, em sua homenagem às mães de boa vontade, mensagem ecumênica e de paz para todos nós, o irmão Paiva escreve: que seja esta uma ocasião para meditarmos sobre as necessárias conquistas espirituais, políticas, econômicas e sociais no mundo, que ainda precisam ocorrer com base no amplíssimo conceito de liberdade espiritual a ser vivido por todas as etnias, conforme apontado por Jesus em seu Santo Evangelho, segundo João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. A gente vive um tempo em que a gente já consegue perceber, e que é um relativo consenso social, que é absurda a ideia da exploração de quem quer que seja. Então a gente olha para esses terríveis 300 anos da história do Brasil, em que a escravização das pessoas negras,
dos povos indígenas era tratada com naturalidade, e a gente se espanta e fala, que isso? Como é que a gente viveu nesse tempo? O irmão Paiva nos chama à construção de um mundo melhor, com as bases no Espírito, para que chegue o tempo em que as gerações do futuro olhem para trás e digam, como eles podiam não conviver como irmãos? Como eles podiam naturalizar a cultura da guerra, a presença da desigualdade, a negação dos direitos elementares? E isso se fará, como ele nos ensina a perceber aqui no Santo Evangelho de Jesus, pelo conhecimento espiritual. Porque o conhecimento espiritual nos transforma por dentro. Essa é a grande chave. As transformações sociais ao longo da história partiram de um princípio insustentável, frágil. A gente achou sempre que o mundo se transformava de fora para dentro, mas o mundo é feito pelas pessoas. Essa mensagem do irmão Paiva hoje reafirma aquilo que ele tem nos revelado há décadas. A reforma do social vem pelo espiritual. Conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. É o mesmo que dizer, conhecereis a caridade, e ela vos libertará do egoísmo. Conhecereis o socorro aos que sofrem, e esse socorro vos libertará da indiferença. Conhecereis o diálogo, e ele vos libertará da intolerância. Jesus está o tempo todo nos ensinando a nos libertarmos, a nos transformarmos intimamente, porque nós fazemos o mundo. Nós fazemos as famílias e as relações profissionais. Nós fazemos as leis e desfazemos as leis também. A transformação do Cristo é sustentável, é de eternidade, é sobre isso que o irmão Paiva nos fala aqui. O amplíssimo conceito de liberdade espiritual, liberdade a ser vivida por todas as etnias. Todos padecemos na ausência dessa liberdade. Todos nos tornamos reféns de nós mesmos, tão apegados a tudo que imaginamos que seja nosso e não é. Tudo nessa vida material é transitório. O poder, a fama, o dinheiro, até mesmo a nossa projeção moral. A única coisa que é eterna é a nossa construção de alma. É aquilo que fazemos para a eternidade. Então nós vamos orar agora a Divina Mãe de Jesus, libertária como poucos neste mundo, pedir o seu auxílio para termos forças e discernimento espiritual para cumprirmos com as nossas responsabilidades neste mundo. Vamos nos preparar com a música legionária Ave Maria, Mater Jesus. Salve Maria, Mãe de Jesus. Dedicada ao povo do Brasil, a música é do irmão Paiva, com letra do latim tradicional, arranjo de Darcy Augusto Malheiros, na interpretação do coral ecumênico Boa Vontade. E vejamos a importância desta música. A respeito das Ave Marias compostas pelo irmão Paiva, revelou o irmão Flecha Dourada Espírito. O irmão de Paiva compôs várias Ave Marias. Isso são muros de defesa da alma. Se não ouvirmos as Ave Marias, não levantamos esses muros de proteção espiritual. Então vamos erguer esses muros de proteção espiritual. E na sequência, receberemos a irmã pregadora ecumênica da religião divina, Franciele Vitor, que conduzirá o momento de preparação da hora do Ângelus. Oh
Maria, neste instante sublime da hora do Ângelus. Sintamos o aroma celestial de tua feliz presença, e ela derrama flores sobre toda esta humanidade. Nos ensina, Mãe adorada de todos nós, com teu espírito combativo, a quebrar os grilhões do preconceito, dos julgamentos, das misérias materiais, morais, espirituais. Te recebemos, Mãe adorada, com o coração repleto de gratidão. Olha por nós, Rainha do céu. Olha pelas famílias, pelas mães. Na vibração do Dia das Mães, o irmão Paiva nos convida à reflexão. Abrir aspas. É na família que devem florescer os sentimentos mais ternos e sublimes do ser humano, a exemplo da maternidade, que não se restringe apenas à geração de filhos biológicos, mas também de filhos adotivos, do coração e ou de boas obras. Afinal, todas as mulheres são mães. Fechar aspas. Mensageira da ternura, mãe de todas as mães, nesta corrente ecumênica de oração do Templo da Boa Vontade, a esperança não morre nunca nos corações maternos. Te suplicamos que faça morada no sentimento de todas as mulheres, inspirando-as na vivência do amor maternal, e que sigam o exemplo das devotadas heroínas apresentadas no Santo Evangelho de Jesus, que corajosamente ao teu lado caminhavam e se revestiam da tua couraça, do teu júbilo e da tua humildade corajosa a serviço do bem. Com amor e infinita gratidão, a reverenciamos, Rainha da Paz, Mãe caridosa de todas as mães, na certeza de que a tua presença nos leva ao coração de teu Filho amado. Bradamos: quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho.
a paz de Deus esteja sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus. Vamos então agora esquecer as coisas do mundo. Vamos pensar em Deus, no seu poder infinito. Vamos pensar em Jesus e em nossa Mãe Santíssima, sempre disposta a divulgar os nossos pedidos, as nossas reivindicações, mas sempre lembrando que haja merecimento. Faze a tua parte e Jesus fará a parte dele. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Já começou.
Hora do Ângelus. A Cruzada de Oração e Vigilância apresenta a mensagem da Ave Maria, na palavra do proclamador da religião de Deus, Alziro Zarur. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia.
corrente ecumênica de oração do Templo da Boa Vontade, o poder extraordinário de Jesus por nós. A esperança não morre nunca nos corações maternos. Hoje, especialmente, pedimos pelos seguintes irmãos: Beatriz Rodovalho Gonçalves, Amanda de Freitas, Daiane Gonçalves Gomes, Cleudete Basso, José de Lourdes Gomes, Lucilene Albert Leão, Albertina Passini Rodrigues de Matos, Soldadinho de Deus Brian de Souza Alves, Vanessa Maiara Irineu de Andrade Gondim, Pamela Aparecida Franciscon, Nilza Goulart Tardivo, Sérgio Munhoz, Mariana Alessandra Cleto, Etânia Araújo, Maria Silvério Araújo, Maria Guaituline Oliveira, Hilda Maria Pereira, Natalina Silvestre, Maria Conceição Assis da Silva, Ivone Siqueira Seara, Isailda Campos Ilho, Judite de Lima Conrado, Ermelinda Borim Lucas, Miliane Souza, Sandra Machado dos Santos Silva, Maria Tânia Nonato, Raniel Chagas, Elisângela Cardoso de Souza, Nair Buliane dos Santos, Juraci Ribeiro da Silva de Oliveira, Tauã Ferreira da Silva, Marilene Ferreira da Silva, Sérgio Luiz de Matos, Soldadinho de Deus da Religião Divina, Isabela Alves Simeonato, Elisei Nogueira da Silva, Madalena Pacheco Sabatini, Raul Sabatini, Antônio Pereira Soares, Luciene Nascimento, Soldadinho de Deus da Religião Divina, Enzo Souza de Oliveira Evangelista Costa, Artilívia Pinheiro de Rezende, Rodrigo Gulliver Nazaré, João Cabral de Souza Júnior, Maria Imaculada dos Santos Silva, Adriane de Souza Guiar, Bárbara Raquel Pádua de Melo, Samanta Freitas, Maria de Lourdes da Silva, Maria Lúcia da Silva Lebron, Isis Catiúcia Ribeiro de Matos, Ana Paula Galdino de Araújo, Thaís Elizabeth Amorim Morijo, Tereza Olivati, Isila Gonçalves Faria, América Figueiredo. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, pedimos em benefício dos espíritos eternos dos seguintes irmãos: Armando Olímpio de Freitas, Mariana de Souza Silva, Ana Rodrigues das Chagas, Célia Cristina Alexandre, Adelaide Almeida de Freitas, Elvira Gabos Martins, Maria Ana de Oliveira Galo, Mariana Silvério Pereira, Jaime Ferreira Gomes, Benedito Silvério Araújo, Agenil Dias Magalhães, Jorge Araújo Júnior, Maria da Conceição Andrade Sales, Terezinha Fontes de Oliveira, Wellington Leal de Oliveira, Agripina Martins Rodrigues, Severino Lucas da Silva, Placilda Rodrigues da Silva, Terezinha de Andrade, Osélia Cação, Nivaldo Gonçalves Martins, Glória Viana, Quitéria Maria Melo da Silva, Lucília Batista de Souza, Gilda de Moraes Oliveira, Reginaldo Soares de Melo, Zulmira Martins Krieger, Laura Graziela Trigueiro Botelho e Alta Caminite, além de milhares de outros nomes inscritos no Sagrado Livro de Preces do Templo da Boa Vontade, a pirâmide dos Espíritos Luminosos, a pirâmide das Almas Benditas, o Templo do Ecumenismo Divino, sob as vibrações do Santo Evangelho Apocalipse de Jesus, para os simples de coração. Jesus, Cristo ecumênico, estadista celeste, cura o Brasil e liberta o mundo. Bênção, ó Mãe Santíssima.
são 3 letras, apenas 3. E, no entanto, delas fez Deus o mais sublime poema. Poema de amor, de luz, da luz suprema que nos aclara a vida e enxuga o pranto. Mãe é o seu nome, desse eterno emblema do mais puro sentir. Mãe, sacrossanto, ideal feito mulher, és um problema para quem vive da descrença ao manto. Quando do esquife à beira um filho choras, brotam-te d'alma límpidas auroras nas lágrimas que vertes de saudade. E ao ver-te assim, o próprio ateu se inclina e crê num Deus e crê na voz divina, porque em ti se reflete a divindade. Há momentos na vida que parecem sem saída, vem forte assim, pungentes, a aflição e a dor. A angústia vem sem dó, pra quem pensa estar só. Mas Deus que é Pai nos dá o dom da sua paz. É Jesus que eu amo tanto, Ele é todo meu encanto. É certeza de que nunca estamos sós. Temos Jesus por nós. Há momentos na vida que parecem sem saída, vem forte assim, pungentes, a aflição e a dor. A angústia vem sem dó, pra quem pensa estar só. Mas Deus que é Pai nos dá o dom da sua paz.
estamos sós. Jesus, Jesus, é certeza de que nunca estamos sós. Jesus, Jesus, é certeza de que nunca estamos sós. Temos Jesus por nós. Podermos compartilhar deste momento ecumênico de oração aqui pela Boa Vontade TV. As nossas súplicas, os nossos agradecimentos chegam ao coração da Mãe de Jesus, Mãe universal de toda a humanidade. E nesta vibração sublime, nós oramos também em favor do Hélder Patrício da Silva, de Montes Claros, Minas Gerais, orando e pedindo em favor de Helen Patrício da Silva, a Georgette Soares Pereira, de Campo Grande, no Rio de Janeiro, que escreve: que bom acompanhar a mensagem do irmão Paiva Neto. Que Deus o abençoe. Peço preces em favor do Espírito Eterno da minha querida mãe, irmã Tereza Greco. Moisés Levorato, de Bauru, São Paulo, que também está na audiência. A Maria de Jesus, de Morro do Novo Gama, em Goiás, escreve: estou na sintonia pela Boa Vontade TV. Quero muito agradecer a Deus por tantas coisas lindas na minha vida. E a maior delas foi ter conhecido a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Peço preces em favor de mim mesma e pelas minhas irmãs Maria Eduarda Barbosa das Chagas, Ana Vitória Marciano das Chagas, e por minha netinha Maia Alice da Costa Chagas. Peço ainda em favor de minha mãe, que mora no Piauí, Maria Bezerra das Chagas. Elta Emerick, de Belo Horizonte, Minas Gerais, orando por Vera Lúcia Ferreira, que está internada no CTI em Belo Horizonte. Recebe, Elta, o amparo celestial do Cristo de Deus, Jesus, o médico celeste, que manda suas falanges no acompanhamento desta querida irmã. A Eunice Neri da Silva, de João Pessoa, na Paraíba, também orando pela saúde da Arlete dos Santos Silva, que encontra-se internada, e ora em favor também de sua querida mãe, Severina Batista de Lima, pela Edna Neri de Oliveira e por Eunice e Edinaldo Marinho de Oliveira. A Catarina da Silva Santos, de Araxá, em Minas Gerais, orando em favor de Paulo César dos Santos e toda a família. O Jamilson Daher Cardoso, do Rio de Janeiro, orando pelos seus familiares. Vanderlei de Souza, em São Paulo, capital, homenageando o Espírito Eterno de sua mãe, Maria da Glória de Jesus, e da sogra Antônia Urbano. E tantos outros pedidos que aqui nos chegam e são depositados na pia sagrada da religião do terceiro milênio, homenageando a esses queridos irmãos. E a gente vai encerrar a nossa programação de hoje, a nossa transmissão do programa Vamos Falar com Deus, ressaltando mais um item desta mensagem tão linda que o irmão Paiva Neto oferece ao coração de todas as famílias, das mães e de todos os seus filhos, na terra e no céu da terra. E lembrando que essa mensagem você vai encontrar também no blog paivaneto.com e também pelo Instagram Paiva Neto Escritor. Aqui diz o irmão Paiva, nos preparando então para a belíssima prece que ouviremos na sequência. Meu abraço e meu beijo afetuoso no coração de todas as mães, estejam elas na terra ou no mundo espiritual. Amanhã é o dia delas, ou melhor, todos os dias são inteiramente delas.
não só as mães de filhos carnais, repito, mas também as de grandes realizações no bem. Que possamos todos celebrar esse Dia das Mães na religião do terceiro milênio. Amanhã tem cruzada do Novo Mandamento de Jesus, em homenagem ao anjo da guarda e às mães da terra e do céu da terra. E por todas elas nós vamos orar agora, ouvindo a prece Jesus e as Mães, na interpretação e de autoria do irmão presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. São 67 anos de comunicação 100% Jesus. Dia das Mães. Tenho aqui ainda Paiva Neto em pauta. Estou na página 118. E cá está uma oração dedicada às mães. Que para mim o Dia das Mães é todo dia. Elas nos dão atenção todo dia. Ah, mas tem a mãe que abandona o filho. Isso é exceção. Vocês gostam muito de ir pela exceção, esquecendo a regra. É claro que se abandona os filhos têm que ser socorridos, têm que ser amparados, mas para isso existem os setores competentes para realizar esses feitos. É que coisas precisam ser corrigidas, como essa tremenda corrupção que está consumindo as nações da terra. Isso aí é um fato público e notório que a mídia, pela terra toda, está demonstrando. Vamos lá, página 118 de Paiva Neto, no livro Em Pauta. Oração. A esses seres iluminados, dedico a prece Jesus e as Mães, que fiz em homenagem às mães do céu e da terra, porque muitas não se encontram mais entre nós, os reencarnados. Mas, lá do outro lado, mas como disse aqui a jovem Letícia de Paiva Tonim, quando tinha 7 anos de idade, hoje é uma moça. O amor é maior do que tudo, mesmo que as pessoas sejam diferentes. Então,
se elas estão desencarnadas, as mães, a prece chega lá. A prece tem uma força. A esses seres iluminados, dedico a prece Jesus e as mães, que fiz em homenagem às mães do céu e da terra. Ó Jesus, Tu que és o refúgio seguro dos aflitos, escuta a voz das mães que ao Teu carinho elevam o clamor de suas súplicas. Aplaca, Senhor, as suas dores, pois cada uma delas, ó Divino Amigo, reconhece em teu coração o seu bom destino. Na tua santa vontade, a força. Que não lhes permite sucumbir. E na tua sabedoria contemplam as mães da terra e do céu a educação que anseiam para os filhos. Em Ti, Jesus, elas, quando sofrem, têm a certeza do alento que, em geral, o mundo não lhes pode oferecer, porque ainda pouco tem para lhes dar. Ouve, Filho Celeste de Maria Santíssima, o apelo dos corações maternos, porque Tu, Jesus, és a esperança que nunca morre. Melhor que isso, a convicção que não as deixa esmorecer. E que assim em Ti eternamente seja, ó Divino Provedor de nossas vidas. Amém. E aqui um comentário. Dizem que mãe não tem rima. Será? Então, secou-se-lhes a musa, ou saiu em férias, mas não semelhantemente à famosa experiência de Guerra Junqueiro, o grande poeta português, que viveu de 1850 a 1923. Amor faz rima perfeita com mãe. Amor rima com mãe. E mãe é eterna também. Mães não são apenas as que geram filhos carnais,
mas também aquelas que se consagram à sobrevivência dos filhos dos outros. Mas eu queria fazer aqui um resumo do caso do Guerra Junqueiro. Guerra Junqueiro é um poeta, digo é porque os mortos não morrem. Português de fama universal. Ele escreveu A Velhice do Padre Eterno, muitos outros poemas, era polêmico. E um dia ele foi ao médico e o médico disse para ele: o senhor, Guerra Junqueiro, precisa descansar. E ele relutou muito, mas saiu para descansar, foi para as férias, se não me engano para as praias, que Portugal tem muitas. Desde o Algarve até lá em cima, no Porto. O médico pensou que ele foi para lá e ficou sossegado. Sabe o que aconteceu? Quando ele voltou, trouxe um livro novo, com esse nome, A Musa em Férias. Era bem o Guerra Junqueiro. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E vamos terminar fazendo a prece do Pai Nosso? Nada como uma oração. Vocês vão se sentir tão bem depois. Vamos lá. Vamos nos concentrar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus, bom e amado Mestre, cuja misericórdia nos sustenta. Seguros estamos na divina segurança das tuas seguras mãos. Eu não posso esquecer, neste mundo tão agitado e que caminha para a grande tribulação, como nunca houve nem jamais se repetirá, desde que se fundou o mundo. E quem disse isso não foi qualquer um, foi Jesus. Ele afirmou: se Deus não abreviasse aqueles dias, nem os escolhidos seriam salvos, isto é, aqueles que se fazem escolher por suas próprias obras. Como dizia o velho Zarur, para isto é importante, diante do que vem para a terra, quem confia em Jesus não perde o seu tempo, digo eu.
ele afirmava: em qualquer circunstância, por pior que seja, pensem logo em Jesus. Viva Jesus!